Olá, bem-vindos ao canal Marcos Lima. Vamos fazer hoje essas rosquinhas húngaras salgadas, esses enroladinhos de presunto e queijo que ficam fofinhos, saborosos. Essa massa é maravilhosa. Então, bora lá preparar essa delícia. Vamos lá, pessoal, já tenho aqui a minha bacia. Adiciono um sachê de fermento seco para pão, aquele de 10 gramas, tá? Aquele pacotinho. Vou adicionar agora a água, é 240 ml de água levemente aquecida. Leva a água lá no fogo simplesmente para dar um susto nela ali, uns 30, 40 segundos é o suficiente, tá bom? É simplesmente para a água quebrar a friagem. Tá? Não coloque a água muito morna ou a água quente, porque você vai acabar matando o seu fermento e a sua massa vai desandar totalmente. Então misture aqui a água com o fermento para hidratar o fermento. E agora vamos continuar aqui adicionando os outros ingredientes. 2 colheres de sopa de açúcar. Adiciono um ovo, adiciono 3 colheres de sopa de óleo, eu vou utilizar óleo nessa receita, sempre misturando a cada ingrediente que adicionamos para facilitar aqui toda a mistura. E por último, vou adicionar 1 colher de sobremesa de sal. Então, aqui a colherzinha que eu estou utilizando, essa daqui para vocês verem, tá? 1 colher de sobremesa. Vou misturar tudo aqui e agora vamos começar a adicionar pouco a pouco a farinha de trigo. Essa farinha de trigo eu peneirei ela, ok? Fica sempre a dica para vocês e você vai adicionando aos poucos. Eu separei aqui, presta muita atenção, 500 gramas de farinha de trigo. No total dessa receita, eu vou acabar utilizando umas 450 gramas, tá bom? Então, a média de farinha de trigo é de 400 a 500 gramas, tá? Às vezes depende aí do tamanho das medidas que você utilizar, o tamanho do ovo também pode intervir aí na quantidade exata de farinha de trigo, mas a quantidade que eu utilizei foi 450 gramas de farinha de trigo sem fermento, tá bom? Então você vai colocando sempre a farinha de trigo aos poucos, nunca adiciona a farinha de trigo toda de uma vez para você não perder o ponto da sua massa, ok? Olha que ficou um pouquinho ainda aqui. Tá? Eu pesei a farinha de trigo que sobrou exatamente 50 gramas da medida que eu havia já pesado antes de 500, ok? Então, nós vamos mexendo a nossa massa. Se você perceber que está grudando muito ainda, vai colocando um pouquinho de farinha de trigo e vai mexendo bem, tá? Essa massa eu sovei ela uns 5 minutos, é o suficiente, não precisa ficar sovando muito ela não. Ok? Então, você vai manuseando bem ela, que eu já vou mostrar para você o ponto que ela vai ficar. Olha, então esse é o ponto da nossa massa, ela está grudando um pouquinho, tá? Eu não quero essa massa, uma massa bem firme, deixa ela grudando um pouquinho, para você não perder o ponto. Aqui foi o restante que sobrou da farinha. Vou colocar a farinha aqui de novo na bacia, coloco um pouquinho de farinha de trigo. Vou cobrir essa massa com um plástico e vou deixar essa massa descansando aqui uns 10, 15 minutos, tá bom? É o suficiente para depois estarmos aqui abrindo essa massa e preparando esse nosso delicioso salgado de hoje. Então, ó, retirei aqui e nós vamos começar a abrir a nossa massa. Então, ela tá bem molinha, fácil de manusear. Então, eu coloco um pouquinho de farinha de trigo na mesa. Olha aqui, ó, eu vou abrindo a massa com a própria mão. Tá? Olha, tá bem fácil de manusear. Esse é o ponto, por isso você não pode deixar a sua massa com muita farinha, uma massa muito dura, tá bom? Não perde esse ponto. Então vamos abrindo a nossa massa. Lembra sempre de ir jogando farinha e virando a sua massa, tá bom? Conforme você for passando sempre o rolo de macarrão ou uma garrafa, se você não tiver, você pode improvisar, ok? Você sempre vá virando a sua massa para ela não grudar na mesa, tá bom? Ó, vai fazendo sempre esse processo. Virou, joga um pouquinho de farinha
e vá fazendo dessa maneira, ok? Essa massa eu abri, ela ficou mais ou menos na medida de 34 por 27, tá bom? Mas é uma medida aqui aleatória que eu só estou falando aqui para vocês, tá bom? E agora eu vou colocar as fatias, ok? De presunto ou apresuntado que você estiver utilizando. Aqui no total eu vou utilizar 8 fatias, ok? Eu coloquei fatias, mas se você quiser colocar raladinho, tá bom? Fica aí sem problema nenhum, você pode estar colocando o presunto, a mussarela toda raladinha ou o apresuntado. E aqui eu vou colocar mais uma porque eu gosto de ser generoso, então foram no total 8 fatias de presunto, 8 de mussarela. E eu tenho aqui um pouquinho de bacon frito, tá? Eu tinha umas 200 gramas de bacon ali. Eu piquei ele picadinho, tá? Levei para fritar ele com um pinguinho de óleo, porque ele libera gordura. Então você deixa fritar bem, depois você amassa o bacon, ele vai ficar bem esfareladinho assim. É só uma sugestão. Você pode também estar colocando aqui requeijão, você pode estar colocando linguiça calabresa picadinha bem fininha, pode estar adicionando aqui, tá? E aqui eu vou enrolando a nossa massa, lembrando que você tem que sempre apertando a massa dessa maneira que eu estou fazendo, para não ficar ar dentro, tá bom? Então aqui já está a nossa massa enroladinha, eu vou cortar na espessura de 2 dedos. Então vamos cortando aqui. Olha, vai ficando assim, ó, bem legal. Um lanche é para você fazer no seu final de semana, aí no sabadão, na sexta-feira, tudo de bom. Até mesmo para o domingo, quiser uma comidinha diferente, fazer um lanchinho da tarde, é uma super dica aí para vocês fazerem. Então nós vamos colocando assim um do lado do outro, dessa maneira, a forma untada e polvilhada. Pessoal, eu troquei a forma, coloquei numa forma 29 por 30, para ficar bem juntinho aqui as nossas rosquinhas húngaras, para elas não espalhar muito, tá? Então fica a dica, coloca numa forma para ficar bem juntinho, para ele não espalhar muito, tá? Senão ele começa a espalhar queijo, espalhar as coisas e a gente não quer. Então aqui eu vou deixar crescer uns 30 minutinhos, ok? Então você cobre com um plástico, põe um pano em cima e deixa aí crescendo uns 30 minutinhos. Lembra de untar a forma e polvilhar ela com farinha de trigo, ok? Então aqui, ó, já cresceu uns 30 minutinhos. O meu forno já está aceso, 200 graus. Aqui eu tenho um ovo, tá? E coloquei um fiozinho de azeite só para pincelar aqui em cima, tá? Então você vai pincelar. Gente, é uma delícia, a massa fica levinha, gostosa. E como eu disse, o recheio aqui você pode estar variando de acordo ao seu gosto, tá bom? Aqui tem comércios que fazem esse salgadinho, ele bem menorzinho, tá? Para vender por cento, tá? Fazem o cento e vendem como salgadinhos, e muita festinha aqui o pessoal gosta desse, e chamam de enroladinho de presunto e queijo. E aqui nós estamos fazendo, chamando de rosquinha húngara salgada. Então, pincelou aqui, pessoal, vamos colocar um pouquinho de orégano. Se você tiver um queijinho ralado, quiser colocar em cima também, pode estar colocando, ok? Então, aí você pode estar incrementando a receita ao seu gosto. Então, aplique o orégano aqui em cima, se você gosta de orégano, ou um queijinho ralado também, vai muito bem. E vamos levar agora essa nossa receita ao fogo por em torno aí de 35 minutos, tá? Forno 200 graus é o que eu deixei. Então aqui, olha, já assou, olha como cresceram, pessoal. Ficaram lindos, sem contar o cheiro que tomou conta da minha cozinha. Fica super fofinho, saboroso, tá bem quente ainda, pessoal. Eu vou estar tirando aqui para mostrar para vocês, tá bom? Já vai aproveitando, não esquece de dar o like, curtir, compartilhar. E se você quiser acompanhar mais receitas do canal Marcos Lima, é só se inscrever no botão aqui embaixo, acionar o sininho e colocar para receber todas as notificações, ok? Então vou retirar aqui. Olha só que bonito fica o nosso
o nosso lanche, vamos chamar assim, dessa rosquinha húngara. Fenomenal, pessoal. Então, vou cortar aqui como vocês já viram no começo do vídeo. Vão ficando com essas imagens, um forte abraço, Deus abençoe você e sua família, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!